7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é o podcast Papo Estelar, episódio YT 48. Vou molhar o biscoito? Não. Não. Galera, hoje a gente vai falar sobre arquétipos, mas antes da gente começar o nosso Papo Estelar de hoje, isso aqui é um arquétipo, tá? Vou pedir pra você se inscrever, deixar um joinha aqui pra gente, deixa um comentário se você gostou do vídeo. Segue a gente no Instagram, @papo.estelar, segue a gente no TikTok, que não tem nada de conteúdo lá, mas um dia vai ter, mas segue a gente lá. E segue o nosso ETzinho TheGogs, @TheGogs com 2 S's no final. Inclusive, o nosso ETzinho está aqui conosco hoje. Dá um tchauzinho aí, ET. Mostrou o orbe. Mostrou o orbe ali, ó. Mostrou os dois... Os dois órgãos que os extraterrestres têm. Os extraterrestres têm em dobro, entendeu? Então É a um gente rim tem e que... o baço, ele mostrou. Isso. O que você achou que era? Nada. Ah, é? Então tá. Bora então que... Vamos falar do assunto. Vamos. A gente começa devagar aqui, né? Você vai começar, então? Eu vou começar. Então bora lá. Então bora. Mas, aquela pergunta com aquela voz de sempre. Daniel, o que são arquétipos? Você vai ter que começar a legendar, assim, o vídeo pro pessoal entender o que você tá falando. Não. Então, gente, você sabe o que significa um arquétipo? Provavelmente sim, provavelmente não. Mas eu vou explicar. É um conceito que representa o primeiro modelo de algo. O termo teve origem na Grécia Antiga e nasce da junção das palavras archain, ou archein, que significa original ou antigo, e typos ou typos, que significa padrão/modelo. Né? Então, quem ajudou a popularizar esse termo foi o psiquiatra suíço Carl Jung, criador da psicologia analítica, que enfatiza a importância da psique e do inconsciente. Em termos teóricos, trata-se de um conjunto de modelos de ideais guardados no inconsciente coletivo. Tá? Então, mas a proposta, né, do podcast é trazer o assunto de uma forma mais acessível. Então, assim, em linhas gerais, é possível dizer que os arquétipos são imagens formadas pela repetição constante de experiência que são gravadas em nós e nos conduzem de forma indireta durante a nossa trajetória. É aquela coisa. Você vê um elefantinho ali na tua frente, aí você, o elefante, e quando vê aquilo, no teu cérebro te traz algo sobre ele. Ele ativa alguma coisa no teu cérebro, exato. E você começa a ser, não influenciado, mas de certa forma, de certa você carrega. forma, influenciado. Exatamente, né? Para Jung, nós não nascemos como uma folha em branco, e sim com características inatas, que são resultados do processo de evolução da humanidade. Um exemplo disso é o medo do escuro, de altura ou de certos animais que são considerados predadores. Os predadores, né? Então, ou seja, né, a gente nasce com uma herança, uma certa herança psicológica que é somada... Isso, da loucura, né, claro. E ela é somada à herança biológica. Então, assim como o nosso organismo, né, a nossa mente também guarda modelos de comportamento e personalidade. E esses modelos são chamados, né, de arquétipos. E na obra Natureza da Psique, de 1960, Jung fala, né, sobre esses arquétipos como padrões de comportamento que possuem significados universais e são representados pela mitologia, sonhos e, hoje em dia, né, também por filmes, por marketing, mercado publicitário, porque, assim, você tem aquela coisa, de atrair, né? E aí, resumindo, né, os arquétipos seriam conjuntos de imagens primordiais geradas a partir da repetição de uma mesma experiência perceptiva ao longo de muitas gerações. E como se uma repetição ancestral, né, fosse se formando camadas, aliás, que vão sendo acumuladas nas profundezas do nosso inconsciente. Entendi, então eu vou fazer um teste, eu vou colocar pra ver uns arquétipos de coração, de gatinho e tal,
e no outro dia eu vou colocar um arquétipo do Kratos, Deus da guerra, da monstruosidade. O Kratos, o que você tem com o Kratos? Eu tenho uma paixão não correspondida pelo Kratos, desde a Grécia Antiga, da minha segunda encarnação. Entendi, só que... Não, brincadeira, gente. Mas assim, é basicamente isso. Se você começar a colocar imagens repetidamente sobre um assunto e você só usar aquele tipo de imagem, você vai ser, de certa forma, influenciado por aquela figura. Sim. Porque a geometria dela remete a algo que está dentro do nosso inconsciente, que a gente não compreende e também, às vezes, não controla. Sim. Quando a gente sabe, é diferente. Quando a gente não sabe dessa informação. Na verdade, não é só pela geometria da coisa, é tudo que aquilo simboliza. Então, assim, por exemplo... a cor, tudo, né? Sim, e mesmo coisas que a gente não sabe. Por exemplo, sobre o arquétipo da águia. A gente não precisa saber tudo sobre a águia, mas só de olhar, mesmo que eu não saiba nada da águia, só de olhar aquilo, ela vai se influenciar em mim. Então, independente de cor, de forma, tudo, se eu bater o olho... Durante algum tempo, aquilo vai sendo estimulado dentro de mim para eu colocar isso para fora. Então, a questão da conexão, né, com o arquétipo. Muito legal, muito legal. Muito louco, né? muito louco. Muito de doido. Então, vamos falar sobre... Muito louco até que coa. Essa ninguém vai lembrar dessa frase. Muito louco até que coa. Essa é o Rodrigo Ferraz. E essa é pros vacilão. Agora, eu vou falar sobre os 12 arquétipos de Jung. Eu não vou falar todos, obviamente. Eu e a Amandinha vamos... revezar, a gente vai revezar aqui. Né? Então, para Jung, todos nós possuímos... Neil Young se escreve da mesma forma. Tanto faz, vai lá. Ó, pode ser Jung, pode ser Hung, dependendo da língua. Pode ser Jung. Na verdade, eu não sei se você fala Yang também, eu sempre falei Jung, vai que eu tô errado, você tá certo. Vai que nós dois estamos errados. Bom, vamos então lá. Todos nós, segundo ele, né, segundo esse que o nome não deve ser pronunciado, todos nós possuímos vários arquétipos que estão presentes na construção da nossa personalidade. Mas a tendência é que exista um arquétipo dominante e outros dois que são secundários, ou mais ou menos, depende da pessoa, né? Mas vamos a ele. O primeiro arquétipo, e me representa o inocente. Ah, sim, é claro, óbvio. O Daniel é otimista. Não, ó, a descrição seria do arquétipo do inocente, né? Otimistas, sonhadores e esperançosos. É aquele que pode apresentar uma certa ingenuidade e evita o conflito ao máximo, o que pode levá-lo à estagnação. Seu desafio é a necessidade de agradar e pertencer, e seu principal objetivo é ser feliz. Lindo, esse daqui é o inocente, eu me identifico com algumas coisas. A gente vai se identificar com vários, né, assim, ao longo da vida. Pode ser que uma época você esteja mais assim, em outra não. Mas, tipo, a gente sempre tem algumas características de todos, mas algumas vão ser mais fortes, né? Então, a gente falou sobre o inocente, eu vou falar agora sobre o sábio. Lógica, verdade e critério. Buscar a verdade por meio do conhecimento é a sua característica central. Tem uma tendência em ser metódico e muito detalhista, e seu maior desafio é ficar preso nos pormenores e agir pouco, né? Pois é, eu também, né? De novo, a gente sempre vai achar alguma coisinha que encaixa com a gente, sim. Né? Agora eu vou pro terceiro, que é o aventureiro. Liberdade, ousadia e independência. Esse cara aqui foi feito para trabalhar num comercial de carros, de jeeps, exato. Né? Há tanta vida lá fora, entre aspas. Que você pode explorar, né? Com esse seu carro novo, entendeu? Poderia ser seu lema, né? Há tanta vida lá fora. Sim. A busca por uma vida sem rotina e com autenticidade é algo marcante nesse arquétipo. Seu maior medo é tornar-se conformista e seu desafio é lidar com seu idealismo. E pode transformá-lo em um indivíduo sempre insatisfeito. Complicado, né? De novo, aquele lado luz, o lado sombra, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente também. Mas agora eu vou falar sobre o rebelde. Eu sou rebelde! Sim. É uma personalidade que gosta de questionar, provocar e quebrar regras vigentes. Seu principal objetivo é transformar o que está obsoleto. E o seu principal desafio é lidar com uma certa tendência para a autodestruição. Às vezes, pessoas que fazem abuso de certas substâncias, ou comida, ou whatever, assim, sabe? Tipo, ou de qualquer coisa. Ou de qualquer coisa, Tem que lidar com autodestruição. O próximo que a gente vai falar agora é eu de novo, que é o mago. O mago. Nosso Daniel é muito arquétipo do mago. Um poderzinho, tá? Eu meio que mirei pra soltar com a mão, mas... Soltei. Por trás. Um peidinho. Intuitivo. Eu estava com flatulência. O mago dos peidos. Intuitivo, visionário e inventor.
Esse arquétipo não dá muita importância para questões mais objetivas e lógicas. Está ligado a temas como crenças, religiões e deseja compreender as leis que regem o universo. Seu maior desafio consiste em barrar a tendência à manipulação, idealismo e solidão. Muito louco, mago. Eu falei que eu era ele pela aparência, óbvio. Sim, tipo, os cabelinhos... Né? Assim, é que o pessoal acha que aqui nunca te vê com o cabelo solto, né? Mas quando você tá com o cabelo solto, você fica bem com o aspecto Eu sou o mago com seus poderes. Esse muito bom, esse é massa. Patolino. Mas, falamos do mago, vamos falar sobre o herói agora. Protagonismo, coragem e vitalidade. Esse que, né, não sou eu. A figura do herói... A figura do herói busca sempre provar o seu valor por meio de atitudes grandiosas e corajosas e, né, com o objetivo de buscar o bem maior. Geralmente possui uma causa, né, uma bandeira. É uma figura muito trabalhada no cinema e na publicidade também, geralmente representada pelo guerreiro, né? O jogador de equipe, o cara que vence mesmo tudo, sabe? E o seu maior desafio é lidar com a arrogância e a ambição, porque quem geralmente é assim, né, tem essa questão do heroísmo e tal, acaba, às vezes, meio que inconscientemente sendo um pouco mais arrogante, um pouco tipo, não quero lidar com problemas pequenos, talvez assim, de outras coisas, porque eu sou o cara, entendeu? O manjador profissional. Esse é o cara, é o manjador. O cara que acha que sabe. Exatamente. Mas no fundo ele acaba sabendo, mas mesmo que ele não saiba, ele vai dar um jeito, entendeu? Tudo bem. Agora vamos... mim, novamente, é o amante. O amante. Vamos pra mim, novamente, é o amante. Lover. Não, brincadeira, gente. Intensidade, intimidade e sensualidade. Uau. São pessoas com grande senso estético, atraentes e movidas pelo desejo de parceria. Não só no amor romântico, mas em todas as formas que esse sentimento se manifeste. O principal desafio aqui é não perder sua própria identidade pelo desejo intenso de agradar e encantar o outro. De ser sedutor. Eu não sei, cara. Eu acho que eu também sou um pouco... Esses dias eu recebi umas cantadas no Instagram, viu? Teve uma senhora que me chamou de... Vamos lá, vamos pro bolão. Gostoso, gato e, do melhor de todos, da junção dos dois. O gatoso. Gatoso, gente. Tá vendo, ó? E o pior é que é a Amanda que vê as respostas e... senhora, muito obrigado. O que eu vou fazer? Vou brigar? Não, óbvio que não, né? Óbvio que não, né? Tipo, assim, a gente é bem tranquilo, né, e tal. A gente é bem tranquilo. A gente é bem tranquilo. Não, mas sério, gente, a gente é muito sossegado e graças a Deus, né? Porque se estressar com esse tipo de coisa não é pra nós. Sim. Bora lá, vamos falar sobre... de mim de novo. Vamos falar do Daniel de novo. O comediante, né? O engraçadão. O palhacito. O palhacinho que come palhacito no café da manhã. O bozo. Vai lá. O comediante, também conhecido como arquétipo do bobo da corte, né? Seus princípios são pautados pela diversão, leveza e espontaneidade, né? Sem muito receio do julgamento alheio. O seu principal talento é a alegria e a sua missão é levar isso pro mundo. E o seu principal desafio é não se manter na superfície das coisas e também aprender a administrar melhor o seu tempo. Eu preciso aprender a administrar melhor o meu tempo. Eu li que esse é um dos arquétipos dos 12 principais, assim, que é um dos mais poderosos se você souber usar. Não sei por quê, porque teria que ver um fino, né? Na camada fino, o que ele faz e o que você consegue fazer e o que ele não consegue fazer para ter uma melhor compreensão. Mas em lugares que eu tava lendo bastante sobre isso, em muitos lugares falam que ele é um arquétipo bem poderoso. Sim, não é sei, que né? a maneira como a gente tá abordando aqui é de uma maneira bem a gente só superficial, tá assim, só pra vocês pra terem começar... uma ideia. Exato. Pra que, tipo, quando você vá atrás, você consiga entender melhor sobre cada um. Aqui é só um resumo pra, tipo, despertar a sua curiosidade. Porque é a base fundadora lá do Platão. É como se fossem os blocos construtores dos os sólidos de Platão, exatamente. assim. Bom, Mas, agora eu vou falar do comum. Average. Average. Meia sola. Meia sola. Né? Realismo e simplicidade. Aqui não é uma questão de se destacar, e sim de pertencer. Não tem a necessidade de impor suas convicções ao meio que se encontra. Deseja apenas desenvolver virtudes comuns e ser útil. Costuma ser representado pela figura do bom vizinho, funcionário responsável e do realista. Tem grandes pretensões, né? Que seria a parte principal dessa figura, sim, né? Vencer essas características, que são a parte boa, também seria o desafio. Sim, de quem tem exato, porque ele pode tentar reverter para algo bom, assim, esse lado. Porque ser comum, às vezes, não é muito bom, dependendo do contexto, sim, da época. Tudo vai depender de um geralzão, assim, né? Claro, então, por isso que deve ser levado sempre em consideração, né? O uso dos arquétipos.
Mas agora nós vamos falar sobre o prestativo. Sobre você. Altruísmo. Ai, obrigada. Altruísmo. Altruísmo, proteção e compaixão, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. É o lema desse arquétipo. O seu maior desejo é cuidar e ajudar o maior número de pessoas, e o seu desafio é não carregar as dores do mundo e também não sufocar quem o rodeia. Eu sou meio sufocadora, tô toda hora. E daí, vamos lá. Acho que você carrega muitas dores. A gente tem que mudar teu nome, em vez de vai ser Amanda, vai ser Maria. Das dores. Dolores. Amanda das dores. Das dores, aham. Então, agora vamos para o governante, né? Liderança, solidez e excelência. A responsabilidade é um traço marcante desse arquétipo. Costuma atuar muito bem diante de regras claras. Existe também a necessidade de controle e poder. Seus desafios implicam em saber delegar e ser flexível. Também me identifico bastante. Eu vejo muito da águia aqui também. O arquétipo da águia. Esse dia eu perguntei assim, qual será que é meu animal de poder, meu arquétipo? Daí eu, esperando uma resposta, assim, olhei pra fora da janela, assim, limpo, céu limpo. Uma nuvem em formato de águia perfeita, assim, ó. Só faltou o gritinho dela. Eu falei assim, não, essa não valeu, vamos nem eu quis acreditar de tão perfeita que tava o desenho da águia. Não, vamos de novo, vamos tentar, mas você sabe que vai provavelmente dar águia de novo, né? Mas vamos lá, né? Agora a gente vai falar sobre o número 12, que é o criador. Imaginação, arte e inovação, né? São as palavras que definem o criador. Sempre em busca de harmonia e também de reconhecimento. É semelhante ao explorador, né? No sentido de buscar novas soluções para situações arcaicas, defasadas, né? Obsoletas. Geralmente é perfeccionista e se recusa em ficar preso na mediocridade. E o seu desafio é a constância, né? É a inconstância, aliás, e pensar muito mais do que agir. E vale ressaltar que essas não são as únicas classificações, né, dos arquétipos de personalidade de Jung. Existem outras, né, categorizações diferentes, embora elas sejam, sim, semelhantes, tá? Como se fosse o core. O core. E aí, de qualquer maneira, né, é um tema super interessante, né, que vale, sim, o aprofundamento, né, de quem se interessa por autoconhecimento e tal, e desenvolvimento pessoal, porque é a partir disso daqui que a gente consegue aflorar o que tem de melhor dentro da gente, porque se a gente não se conhece, não vai buscar esse autoconhecimento mesmo, ninguém vai fazer por nós, assim, a gente não vai se compreender, sim, sabe? Claro, às vezes a pessoa tá meio travada, assim, na vida, tá meio, não sabe, tipo, poxa, mas eu não faço nada errado. Às vezes o cara tá usando uma simbologia na vida dele, onde ele só usa de papel de parede, tipo, bagulho que atrai a pior parte dele e ele nem sabe. Sim, né? Exato. Daí existe, às vezes você tá usando um arquétipo de uma maneira que você não sabe, mas ela está, assim, te influenciando negativamente. Ou às vezes o contrário, né? Tá usando lá alguma coisa que tá caindo muito bem para aquele momento e as coisas melhoram e você não sabe por quê. Sim. E é aquele arquétipo também ajudando a tudo fazer sentido. Exatamente. Então, assim, dentre outras coisas que podem interferir no campo de vibração do ser humano. Né? Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a parte da escolha dos arquétipos, né? Porque a gente falou sobre os 12 arquétipos principais, mas praticamente tudo que nos cerca é um arquétipo. A aranha, o cachorro, o gavião, a chave, o mago, a natureza, o sol, etc. Sim. Levando isso em consideração, né? Cada um desses arquétipos pode nos influenciar de várias formas, quando utilizamos imagens e figura para nos lembrarmos e visualizarmos os mesmos. Então é muito importante que você compreenda, né, o arquétipo que você quer ativar e como a gente ativa. Bom, podemos usar os arquétipos como um papel de parede no celular, no computador, uma foto, um quadro na parede, qualquer coisa que remeta você à figura, né? Aquela representação, né? Mas somente usar aquela imagem não vai ser suficiente, obviamente. Você precisa entender que você é aquele arquétipo, né? Sim. Você precisa se sentir pertencente a ele e entender as mudanças que esse arquétipo pode trazer na sua vida. Por isso, obviamente, você precisa conhecer as características do arquétipo antes de ativá-lo. Sim. Né? Vamos usar, por exemplo, o arquétipo do golfinho daqui a pouco, né? A gente vai explicar. Mas assim, então a gente tem que estar ciente que se a gente usar um arquétipo de planta, ou de um ser vivo, ou de algo, a gente... Digamos que tem 10 quadros de cachorro pela casa. O que significa
cachorro e o que pode acarretar na utilização demasiada de figuras de cachorro. E além de ser uma utilização coletiva nesse caso, porque você usar pra você no teu celular, no teu computador é uma coisa, mas agora você espalhar um arquétipo pela casa, não só você vai ser influenciado, mas todas as pessoas que convivem com você, então às vezes é perigoso isso, né? Então assim, gente, tomem cuidado na escolha. Uma vez eu usei o arquétipo do Coringa e saí de noite, tomei uma tunda de um cara vestido de Batman, velho. Sabe o que eu vou fazer na próxima vez? Vou ficar vendo um arquétipo de roqueiro que nem parecido com o Ozzy Osbourne, porque aí quando o Batman chegar... Arranca a cabecinha. Eu te pego e te... te joga. Então, agora fala pra gente do exemplo do arquétipo do golfinho que eu falei agora. Você comentou ali antes, né? O arquétipo do golfinho. As palavras-chave dele, por exemplo, são pureza, paz, iluminação, alegria e felicidade, né? Tipo, é um arquétipo muito da alegria, assim mesmo, né? O lado luz dele, porque tudo, de novo, né? Tem o lado luz e o lado sombra. Nesse caso, o lado luz, ele promove, né, a alegria, o bom humor, a união familiar, a fidelidade, a fertilidade, quem tá tentando aí, né, ter um bebezinho, não tá conseguindo, tipo, ele pode ajudar muito, né? E desperta também a nossa criança interior. Mas... Não gostei dessa história, não. Como assim? Você quer ter uma criança, você vai lá e vai pedir ajuda do golfinho? Que história é essa? Tá muito moderno pra mim. Tá muito moderno isso pra mim. Não, o que o golfinho vai me ensinar? Golfinho coach com óculos assim. Com óculos assim. É que nem o Flipper, ele sai assim, pá, dá um zoom, sai uma explosão atrás de um óculos. E aí ele cai bonitão assim na água de novo. Golfinho coach. Golfinho coach. O barulhinho. Mas o lado sombra do golfinho coach agora ficou ruim. Vamos lá. A única contraindicação do uso de golfinhos é em relação à área profissional. Não contrabandeie golfinhos. É isso que você quis dizer, né? Não é bem isso, né? Tá, mas desculpa. vamos lá. Tá, me precipitei. É que na área profissional, né? Nesses casos, você pode incluir um arquétipo de poder e de foco, né? Junto. E seriedade, como o lobo e o cavalo, por exemplo. Mas se você, né? Se você é um humorista, assim, e tal, e trabalha na área do humor, o arquétipo do golfinho é ótimo pra sua profissão. Então, de novo, vai depender de todo o contexto da coisa. Porque se você trabalha num ambiente muito sério, assim, o golfinho talvez não seja o melhor arquétipo pra ser usado naquele momento, né? Mas se você é um comediante, stand-up... se você é o bobo da corte, né? Daí faz sentido, entendeu? Pra mim é bom, né? Pra mim é bom. Então, vamos compreender um pouquinho mais sobre os arquétipos agora. Vou dar uma mini palestrinha. Vai, palestrante. Coach. O golfinho coach baixou em mim. Yes! Bom, se nós pararmos pra pensar um pouco sobre a questão de energia do nosso corpo, né? Faz total sentido, assim, a gente acreditar nesse tipo de coisa, porque assim como talvez os signos, horários, nomes, qualquer tipo de atribuição que a gente nasça dentro de uma especificação pode fazer sentido, né? Então não é tão inválido a gente pensar um pouco sobre isso, principalmente se tratando de formas, né? Às vezes, geralmente até encarada pelo nosso cérebro de forma geométrica, né? Sim. Porque, assim, desde sempre as civilizações... elas colocaram as suas crenças em formas e objetos, né? E por muito tempo compreenderam essas ideias como verdade, criando assim uma figura da verdade, né? Então, uma crença meio que destinada a coisas que tinham formas e existem no mundo físico, como se fosse uma adoração aos gatos, por exemplo, entendeu? Então, quando isso ocorre inconscientemente, a humanidade acaba criando aquelas efígies, do inglês effigy, que eu conheço só essa palavra, eu não conhecia em português, só... Que absurdo, né? O cara é muito... Bom, o que é a efígie, né? A efígie nada mais é do que uma forma, né, como a de um animal, pessoa, objeto, qualquer coisa, onde algum tipo de energia é destinada a essa forma. Assim como os egípcios faziam com felinos, com sol, etc., que nem eu acabei de mencionar, né? Isso acontecia e existe uma validade, então, pra gente ter esse tipo de percepção, porque é uma coisa que vem lá da antiguidade, né? Então, tipo assim, sabe quando você chega na casa de uma pessoa e dá de cara com uma estátua de alguma, sei lá, entidade, ou um animal, ou qualquer coisa assim? Ou mesmo alguma empresa que usa, que nem a Coca-Cola, usa o urso polar, ou algo do gênero, assim, né? Isso é a utilização de um arquétipo, né? E seria basicamente a ativação de uma efígie para obter algum benefício.
O mesmo pode ser feito para qualquer arquétipo, utilizando uma estátua, um papel de parede, um quadro, que você preferir. É bem simples. Sim. Mas é aí que eu quero entrar. Durante anos, as civilizações adoraram animais, formas, objetos. Sim. E esses objetos carregam uma carga que a humanidade colocou a sua... Exatamente. A É sua uma intenção. energia, uma intenção que foi colocada, por isso Exatamente. tem toda essa representação, Exatamente. assim, né? Que nem quando a gente usa cor vermelho pro perigo. Não é uma Faz coisa... sentido, não é algo que Faz foi tirado da sentido. cabeça, é uma coisa que... É que nem quando a gente usa a colorimetria para fazer Sim, alguns tipos de estudos do que é melhor para tal tipo de propaganda ou algo do gênero. O Faz marketing sentido. é montado muito em cima disso, Eu assim, tenho sabe quando certeza você vai vender um por exemplo, produto. uma empresa, antes de escolher um mascote, um animal que seja para ser o animal de estimação, Eles ali, o vão mascote, pesquisar. eles vão pesquisar também até nessa parte simbólica que aquilo representa. O que né? aquele animal representa, qual que é o lado A bom, o cor, lado qual a ruim, a cor que ele cor. deve ser, Exato, e tem muita coisa que é envolvida aqui, né? Muito doido isso. Mas vamos falar agora sobre a ativação do arquétipo. Vamos ativar. Como agora, né, nós já sabemos como ativar, mais ou menos ali um arquétipo de uma forma simples, né, que vai te trazer benefícios. Só que esse seria, tipo, o primeiro passo para remeter, né, o seu inconsciente aos arquétipos. E, obviamente, existem meios para aumentar essa influência do arquétipo no nosso ser. Até mesmo, né, como uma opção de mudança de vida. Às vezes a pessoa nasceu com alguma característica que acaba prejudicando a si própria e aos outros também, né? Então a gente acha super válido utilizar o poder dos arquétipos para melhorar questões como essa, assim, entre outras. Então a gente vai falar sobre 4 maneiras de ativar um arquétipo, né? A primeira, né? Primeiramente, você precisa conhecer as características do arquétipo que você quer ativar. Isso é muito sério. Você tem que fazer uma pesquisa. Não começa a fazer roleta russa de arquétipo. Que não vai dar certo. Não vai dar certo. Pesquisem antes, porque a última vez que eu usei um arquétipo sem querer, eu usei o arquétipo da chave. E sabe o que aconteceu naquela mesma noite? O quê? Eu tive um sonho com chaves. E Com- com nhonho. com quem? Fazendo o quê? Ai, chave! Ai, chave! Ai, Xavi! Não, brincadeira. Quem não Tem que conhece pôr esse esse vídeo, vídeo só aqui, procura assim, ai, chavinho. segue aí da Não brincadeira, dá, não gente. dá. Brincadeira. Vamos dizer, né, que você queira ativar o arquétipo do líder. Então, você vai pesquisar nos livros, em conteúdos, né, em Isso, qualquer fazer lugar o na estudo, internet, fazer o estudo. a respeito da liderança, né, de como que se comporta um líder, o que ele faz, o que ele não faz, as virtudes, as habilidades dele, né? Então, depois de ter estudado bastante sobre esse arquétipo, o próximo passo é você tentar incorporar as qualidades dele no teu cotidiano, ali, na tua vida diária, sabe? Tem que viver o arquétipo, se comportar como ele se Tem que comportaria. sentir Isso, você tem que fazer aquela conexão. E é muito claro quando você se conecta com o arquétipo, assim, você sente a mudança. É muito louco. Tipo, você sai, às vezes numa estagnação, você se conecta com aquele arquétipo do foco, né, que você quer sair da procrastinação, e você começa a fazer aquilo, você sente, né, essa mudança. Sim. Não, é bem interessante o uso mesmo. Eu particularmente também. Por exemplo, tem muita gente que utiliza o computador 24 horas por dia porque trabalha, tem tudo, que nem eu. Então, o que eu faço? Eu tenho as 3 telas. Eu ponho 1 ou 3 do mesmo tipo de arquétipo e sempre que eu ligo meu computador de manhã, eu vou desligar de noite, eu vejo aquela imagem e aquilo acaba me influenciando, né? Sim, exato. Durante o teu dia É você uma boa tá dica, vendo. né? Que a gente acabou de falar, Sim. colocar de papel de parede. E aquilo, sempre que eu olho para aquele formato, ou para seja lá qual for o arquétipo que você esteja usando, você lembrar que aquilo para que ele serve, você na hora vai começar... Você vai fazer essas associações, assim, cada vez mais naturalmente, né? Sim. Outra forma de ativar um arquétipo, né, seria pela via intelectual, né, que seria estudando a mitologia, né, ou algo do gênero, as coisas mais antigas, né? Sim. Os mitos são histórias universais que expressam diferentes arquétipos. Sim. Então, quando você lê que a Medusa, talvez a Medusa pelas cobras tenha algum, entendeu? Exato. Tudo tem um sentido. Então, Vênus, Afrodite, todas elas vão ter um peso muito grande. Tudo que é mitológico, assim, tem esse peso, né? Vou usar até um exemplo. Se você quer se tornar uma pessoa mais sábia, na mitologia, em todos os povos você vai encontrar personagens que encarnam a sabedoria. Eles têm as estátuas das pessoas, né? Na mitologia grega, esse mito é a Atena, né? Na mitologia romana, Minerva e assim por diante. Sim. Então, criar essa efígie de
do arquétipo em si. Você criar um arquétipo pode ter sido uma das soluções muito inteligentes para o desenvolvimento inconsciente das civilizações, assim, da civilização, né? Então, você estuda aquele mito, basicamente, né? Observa quais são suas características e comportamento, quais foram suas escolhas e quais os resultados dessas escolhas. Sim. Que daí isso vai te mostrar a luz, o lado escuridão, entendeu? Sim. E é preciso tentar incorporar, novamente, vamos repetir, essas características em sua vida, dia após dia. E se comportar como aquele personagem se comportaria. Isso aqui é um fundamento, né? Isso, Agora a gente vai falar sobre o número 3, né? Que é uma outra forma de se ativar o arquétipo, que seria através de afirmações. Afirmações são frases, né? Qualquer coisa que evocam o poder de cada arquétipo. Eu sou lindo. É o poder do eu sou. Eu sou mimosinho demais. Eu sou cuticute. Eu sou um tiquiteco. Eu sou um tiquitinho. E assim como os mantras têm o poder, né? As afirmações também têm esse mesmo poder. Caso elas sejam feitas com intenção, com concentração, com sentimento, né? E cada afirmação deve ser repetida, né? Por diversas vezes ao dia, durante o tempo que a pessoa achar necessário. E pronunciar essas afirmações é apenas uma parte do processo, né? Sim. É preciso sentir aquilo que se está falando como se já fosse real, colocando sua intenção e emoção nas palavras. E o Daniel sabe que isso é uma coisa que eu faço muito. Eu falo das coisas que eu quero como se elas já fossem reais na minha vida, entendeu? E quanto mais você falar isso, mais aquilo vai se tornar real, sim. Sim, senhora. Mas então eu vou te dar uma canjinha. Fala. Já faz a próxima, já manda a última braba. Que daí eu quero mandar um aviso importantíssimo depois disso. Tá bom, vamos falar sobre a quarta forma agora, né? A quarta forma de se ativar um arquétipo é usando os símbolos de poder na decoração ou em objetos pessoais, como a gente já explicou do Disney antes. Channel, chaveirinho do Disney Channel. Por exemplo, você que quer trabalhar a alegria, né, em você e tal, uma maneira de fazer isso é usar imagens de golfinhos, né, como a gente já explicou antes, né, na sua casa. E como também a gente já falou antes, né, os golfinhos vão estimular e trazer a alegria e a felicidade. Então, pode ser usado quadros, estátuas, imagens na tela do computador, celular, bleiro, até joias. Tipo, você usar um pingente, assim, sabe? Um anel com um negocinho. Tipo, gente, a gente tá dando formas mais criativas pra não usar só a imagem no celular. Não, pode ser qualquer coisa, literalmente. Uma tatuagem estampa na tua testa. Isso, tatua ali o golfinho na tua testa. Cada vez que você olhar no espelho, você vê como você é feliz. Gente, mentira, não faz isso, tá? Tatuar o golfinho na bunda. Mas daí você não vai ver, só você ficar olhando assim. Não. Por favorzinho, né? Me dá um tempo. Brincadeira. Aí a pessoa tatua um golfinho na bunda, vem culpar a gente daí. Não, manda uma foto, eu vou dar risada. É o máximo que eu posso fazer, vai me culpar. Você não assinou o termo da tatuagem? É verdade. Vai, 2 socos. Então assim, gente, agora eu vou falar sobre um aviso importante. Vamos lá. Todos. Não existe isso pra pessoa falar, não, dá um arquétipo vagabundo. Dá um saco de arquétipo pro vagabundo. Não é assim, não é só usar. Cada arquétipo tem seu lado luz e seu lado sombra. Sim. Às vezes você quer o melhor daquele arquétipo, mas não rola. E somente o lado sombra se manifesta na sua vida. E isso é porque simplesmente aquela representação não agrega em sua personalidade. Talvez naquele momento não vai agregar, pode ser que mais pra frente agregue, exatamente, né? A gente já viu casos de excesso onde a pessoa era extremamente inteligente e utilizou um arquétipo para ficar mais inteligente, mas não adiantou. E ele acabou adquirindo apenas a parte negativa do arquétipo, porque ele já possuía a parte positiva, né? Então... Pode ser que acentue. Pode ser que acentue, ainda claro, mais, claro. Se der certo, mas tudo vai depender do teu momento ali de novo, né? Claro. De como você tá usando. Será que é o melhor momento? Será que alguma outra coisa não tá te influenciando para que aquilo não funcione? Claro. Então tem várias coisas que tem que ser pesadas, assim, né? Antes de... E assim, que nem eu falei, a parte negativa desse arquétipo seria a gente ser menos comunicativo. Sim, e isso acabou atrapalhando essa pessoa. Então, assim, a gente precisa entender que os arquétipos são o que são e não tem essa de, eu só peguei a parte... Você tem que ver, fazer o teste, estudar, ver se tem a ver com você. Então, assim, a gente que tem uma visão muito polarizada, por assim dizer, da vida, e a gente classifica algo como sempre, é bom ou ruim, positivo, negativo, certo, errado. Essa visão de dualidade meio que prejudica a gente. Então a gente precisa
transcender essa dualidade para conseguir compreender realmente a utilização das coisas, porque nem tudo é... Sim. Né? Sempre existe uma vírgula. Exato, porque, né? por exemplo, um arquétipo, você vê o lado luz e o lado sombra dele. Você vê o lado luz, é perfeito, e o lado sombra dele é algo que você sabe que não vai te afetar tanto. Por exemplo, eu tenho insônia, daí eu vou usar, por exemplo, do panda. O lado sombra dele é que ele vai te dar muito sono. Então, o lado sombra dele acaba se transformando num lado luz, porque além de tudo de bom do lado luz que ele vai trazer, o lado sombra também vai te influenciar positivamente. Então, sempre muito importante você ver o lado luz e o lado sombra. Se você tiver um ponto negativo e outro ponto positivo de uma maneira inversa ao que o arquétipo oferece, você pode achar um balanceamento perfeito na sua vida. Tem arquétipos que vão ser perfeitos, que até o lado sombra vai te ajudar, entendeu? Às vezes o lado sombra é tipo comodismo, só que tipo, a pessoa... Você é muito agitado, você é muito louco, muito ansioso. Então, às vezes o comodismo, se você não entrar de cabeça no lado sombra... Tipo, aquilo vai te trazer algo benéfico, sim, né? Então, agora, fala pro pessoal um pouquinho também sobre essa coisa, assim, de... o que representa o arquétipo, questão do interior, assim, do... Vamos lá, né? Vou explicar. Dá um último adendo que a gente precisa deixar pra vocês, que... porque, assim, é importante também, né? É importante a gente mencionar essas coisas, Sim. né? Os arquétipos, eles são modelos ou guias interiores que a fonte criadora disponibiliza para nós, né? Para que a gente possa viver da melhor maneira possível, com sucesso, saúde, autorrealização e tudo que há de melhor. Já que frequências como as da alegria, do amor, da gratidão são a nossa verdadeira essência. Sim. Então, a gente foi feito para vibrar nessas coisas boas, assim, sabe? A gente só tá desconectado disso. Sim. Portanto, é preciso entender melhor essa questão do positivo e do negativo, como a gente acabou de mencionar, né? Somente o entendimento e a aceitação de que a sua verdadeira natureza é sábia possibilita a utilização dos arquétipos da melhor maneira possível. Mas isso também é algo que precisa partir de você, inicialmente. Então, você tem que ir buscar, sabe, o conhecimento, como já dizia ET Bilu. Então, a gente vai atrás e vai se entendendo, vai tendo esse autoconhecimento e a gente pode, sim, se ajudar. Eu também acho. Eu acho que isso aí vai ser e foi muito útil durante todo o processo da humanidade. Exato. Eu espero que muitas pessoas vejam isso e falem, nossa, mas por que eu tenho tanto amor àquela figura de uma, sei lá, vou dar um exemplo assim, de um doce. Talvez o arquétipo do doce seja algo que é de alegria também. Esteja ou te chamando ou que esteja influenciando na sua vida. Sim. Então, tipo, quando você mexe naquela tua mesa de escritório, onde você põe as suas coisas e tudo mais, aquilo ali, você cria um ambiente, né? Então, a gente tem que tomar sempre bastante atenção, assim, com as coisas que a gente escolhe. Não escolher, tipo, nossa, achei essa figura de tal boneco numa loja, eu vou botar aqui no meu armário de enfeite. Sim, mas qual que é a representação? Quem é ele? Ele é uma figura? O que ele representa? Você foi pesquisar sobre ele? Você trouxe algo para dentro da sua casa onde você não sabe como aquilo talvez inconscientemente pode te influenciar. Pode estar te afetando. E, por exemplo, o universo, ele manda, assim, mensagens pra gente. Basta a gente ter olhos para ver essas mensagens. Usando o exemplo da Priscila, quando ela estava trabalhando lá no outro emprego dela, ela achou um post-it no chão com 2 desenhos. Do nada. E ela foi pesquisar aquilo e era exatamente aquilo que ela estava precisando para a vida dela no momento. Então, o universo manda essas mensagens. Então, tipo, vale muito a pena a gente parar e observar e ver o que aquilo pode acrescentar na nossa vida. Então, só que a gente precisa ter essa noção, essa percepção do todo, assim, sabe? Porque vai fazer muito sentido. Com certeza. E a gente acabou o episódio. Nossa, esse episódio foi rapidão, Foi muito rápido. Por quê? Porque a gente tem que explicar o conceito. Eu quero comer, tô com fome. Porque eu tô morrendo de fome. Não, brincadeira. Assim, por quê? Porque não cabe a gente ficar descrevendo isso. A gente falou já sobre os 12 principais, para vocês entenderem melhor. E a gente falou um pouquinho sobre como é. Agora, se você fala, poxa, eu tô precisando de tal coisa, tem lugares que você pode pesquisar qual que é o arquétipo melhor para isso. Qual que é o arquétipo pra saúde, qual que é o arquétipo pra ansiedade, qual que é o arquétipo pra união de casais, harmonização, exatamente. Tudo. Então, aquela coisa, o poder é de vocês, né? Que nem o Capitão Planeta sempre ouvia. E eu vou mandar o resumation. Só que eu preciso avisar, gente. Eu usei o arquétipo do Enéas antes desse resumão. Vamos ver se vai dar bom. Essa eu quero ver.
Os arquétipos são formas e relações com o nosso subconsciente através de muitas eras. E todos temos algumas das características que se encontram nos 12 arquétipos de Jung. Mas eles não se limitam apenas a esses 12 arquétipos. De arquétipos, diversas formas simbolizam algo em nosso mundo. Também simbolizam algo no nosso cérebro. Nós, como o arquétipo de chave que pode ser usado para saltos à residência. Mentira. Mas sua simbologia seria para abrir portas, exatamente como no mundo real. Então, quando usamos símbolos como efígies para despertar o melhor na gente, ou até mesmo corrigir algo que nos incomoda, estamos apenas fazendo com que nosso cérebro assimile a imagem e suas características no nosso eu, nos permitindo, assim, mudar os nossos parâmetros e ponto de vista para o melhor. E meu nome é Enes. Meu nome é Enes, eu quero ver se as pessoas vão entender você falando desse jeito. Vão ter que colocar no slow, ponto 75, gente. Vamos explicar que você pode utilizar essa ferramenta muito perfeita do YouTube. Se caso ficou muito rápido pra você, põe ali, dá um slow. Ninguém escuta meu resumo. Meu resumo é encheção de linguiça. Eu acho seu resumo ótimo, perfeito. Então tá bom, então. Mandinha, o que a gente vai falar? Não. Antes disso, você não se inscreveu ainda. Você não se inscreveu ainda? Você não se inscreveu? Então pegue suas canetinhas agora e se inscreva. Então, faça um arquétipo gente, aqui. Serinho, se inscrevam no canal, deixem seu like, sigam a gente no Instagram. Deixem seu like. Deixem seu like. Essa palmirinha o Enes me sugou, né? Deixe seu like, né? Siga a gente no Papo Ponto Estelar. Siga o Dodô, o Degogas, o ETzinho. E o que a gente vai falar no próximo episódio? A gente vai falar sobre a evolução da consciência, sobre a era de Aquário, sobre... 21 de dezembro. 21 de dezembro. Gente... É um assunto de questão evolutiva de consciência. A gente está deixando de uma era, entrando em outra. O que vai mudar, o que significa, o que representou a era passada, o que representa a nova era, o que nos espera e o que não nos espera. Sim, essa transição vai ser muito louca, muito impactante, e a gente não tá mais vibrando em frequências que a gente costumava vibrar. Agora a gente está em 5, Colgate 5D. A gente tá realmente, a gente tá com o pé na transição, entendeu? Tipo, é um momento muito importante pra nós, enquanto civilização, enquanto seres humanos, assim, sabe? A gente tá descobrindo a nossa essência de novo, porque nós não somos seres daqui. Sim. Então, mas a gente vai deixar pra contar isso pra vocês no episódio. No próximo. Não vamos ficar dando muito spoiler. Espero que tenham gostado do episódio. Namastê, meus amigos, muita paz, gratidão e... Ziu!